Olá pessoal, tudo bem? De volta com mais um programa de Frente com a Notícia, nessa sequência com os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, aqui na rádio também falando com os pré-candidatos ao Senado Federal, que é uma eleição muito importante, tanto ou mais importante do que presidência da República, o Senado. Né? Hoje a gente tem aqui o prazer de trazer mais uma vez aqui o Felipe Sanches, ele que é pré-candidato pelo PL, que conversa com a gente mais uma vez aqui. Tudo bem, Felipe? Olá, Magrão. Eu quero agradecer às pessoas que estão nos assistindo neste momento, abrindo um tempinho da sua agenda para poder conversar com a gente, também através dos comentários, através da rede social. E é muito importante a gente poder estar aqui, mostrando o nosso trabalho e também mostrando aquilo que a gente tem de intenção como Brasil, né? Uhum. Eu falei agora, mencionei a respeito da eleição ao Senado. Gostaria que você falasse a respeito disso também, a sua visão. Eu sempre repito aqui, para quem não sabe, 88,9, Jornal da Notícia, 6 horas da manhã. Tem aí o streaming, que é para todo mundo, para o mundo todo, transmissão ao vivo pelo YouTube, também pelo Facebook. O rádio tradicional 88,9, 45 anos. E também aqui a nossa TV Notícia. No jornal, eu já falei com o Derrite, né? Pretendo falar agora com o André. E tem também aí mais um. Ricardo Salles. Desculpe. Eu já não queria... Não, mas eu estou falando exatamente por isso, que são 3 que estão aí da direita. Sim. Do centro-direita. Né? E nós temos aí a Marina e a Simone Tebet, que eu faço críticas pesadas todo dia, porque eu sei quem são. Né? Inclusive, a própria Simone falou várias vezes, né, que o Lula é corrupto, que o Lula é isso, é aquilo. A própria Marina também concordou que teve corrupção no governo do PT, que tem corrupção no governo do PT. Né? E agora elas se juntam, foram ministras do atual governo mais uma vez. Não dá para entender isso. E aqui no estado de São Paulo, Marina é do norte, a Simone é do centro do país. Nós temos 3 ótimos candidatos. Aqui que está o problema, vai dividir voto. Porque esse ano a gente vai ter que eleger 2 senadores, né? Que podem mexer tanto com a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal lá na frente, porque se o Flávio foi eleito, de repente a coisa é diferente. Se o Lula foi eleito, nós vamos ter mais 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem é que pode mudar isso? É o Senado. Gostaria que você falasse a respeito disso. Olha, é uma importante discussão que a gente traz hoje, a escolha do Senado, assim como você disse, até pela uma tônica que nós temos levado em todos os períodos de discussão. Sim. A gente vem aqui, a notícia, todos os meios de comunicação vêm trabalhando sobre a importância da regionalização da representatividade no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. E aí, como você bem disse, Magrão, a gente tem aí 2 nomes que você mencionou que não são do estado de São Paulo, ou seja, conhecem muito pouco. Você não quer falar nenhum nome, né? Não, porque falando o nome, eu estou marcando o nome delas aqui. Eu sei. Então, assim, são pessoas que não conhecem o estado de São Paulo, como as pessoas que não só nasceram aqui, mas tiveram a vida aqui, né? Muitas vezes vieram de outro estado, mas tiveram a vida aqui, aí tudo bem, escolheram o estado. Mas não só vieram aqui para sair candidato e muitas vezes nem tiveram dias aqui, né? Porque, como você disse, estão em Brasília hoje e acabam só colocando o domicílio eleitoral aqui, não tendo a vivência, não tendo conhecimento realmente daquilo que é o estado de São Paulo. E um estado muito importante para o Brasil, um estado que gira a economia a nível Brasil, então é muito importante essa reflexão, porque, assim como você bem disse, o Senado é um órgão muito importante dentro do nosso país. Dentro da democracia brasileira, o Senado também tem um peso importante. Assim como foi mencionado por você, ele faz a sabatina e valida a escolha do presidente da República. Então, nós temos aí, por vir nos próximos anos, cerca de 4 indicações ao STF. O STF, que é o órgão que praticamente hoje aí... manda mais que o presidente da República. Mais que o presidente da República. Então, assim, imagina a importância do seu voto, e é o que eu sempre falo. Gente, fazer o voto de protesto não é você votar no palhaço. É você votar em pessoas que vão corrigir o que está caminhando errado. Então, imagine, o seu voto pode pesar, quer dizer, vai pesar durante os próximos 4 anos. Não, mais. 8 no Senado. Não, ministro, eu sei, mas ministros do Supremo até 75 anos. Exato, é isso mesmo. Você entendeu? A questão é a seguinte, tudo bem, o Senado 8 anos, mas os ministros que serão indicados pelo próximo presidente, a gente sabe, tem vários aí que entraram com 40 e tantos anos, vão ficar até 75. Exato, é isso. Eu ia mencionar sobre essa questão da progressão, ou seja, é os 4 anos, só que dentro dos 4 anos pode pesar, como você disse, mais 30 anos.
Então, uma escolha que você vai fazer, você vai condicionar, a gente fala de 4 na questão do legislativo de pré-candidatos a deputados estaduais e federais, mas o Senado são 8. Então, se a gente está falando 4 indicações ao STF, 8 são mais 4, é no mínimo 8 indicações ao STF. Você quase muda todo o STF em um mandato de senador. Então, para você ver a importância da sua escolha no seu voto, quando você escolhe o senador, no caso, você está escolhendo alguém que vai te representar o Estado de São Paulo nos próximos 8 anos. E aí, dentro desses 8 anos, você vai ter muitas decisões difíceis que podem penalizar o Estado de São Paulo. Então, reflita muito bem. Nós temos aqui, eu tenho 2 pré-candidatos já ao Senado, que é o Guilherme Derrite e é o nosso pré-candidato também, o André do Prado, que inclusive é do meu partido. Foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito, foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa, conhece as necessidades dos municípios, conhece como é que funciona a administração pública, é uma pessoa que está altamente gabaritada para exercer a função hoje como pré-candidato ao Senado. Então, reflita muito bem, a sua escolha vai perpetuar durante décadas, porque você está dando a possibilidade de a pessoa ficar 8 anos lá e, como o Magrão disse, um exemplo muito bem claro que vem penalizando e vem interferindo na sua vida diariamente, que é a questão da escolha dos ministros do STF. Um exemplo claro que nós tivemos aqui, o STF, sobre a repactuação do Fundeb e das verbas destinadas à educação. O Estado de São Paulo teve um impacto muito grande dentro de uma determinação do STF. O Estado de São Paulo perdeu recursos e investimentos que são destinados aos estados na nova distribuição através de uma determinação que a gente acompanhou, e aqui quem está na administração pública acaba sofrendo, porque você imagina, o aumento do custo das coisas, o aumento da inflação, e aí você, ao invés de ter um aumento de repasse de recursos, você tem uma diminuição no repasse de recursos. E aí quem está na frente daqui da administração sofre para equalizar a conta, e aí quem infelizmente acaba sofrendo muitas vezes é a população, porque você acaba... fatalmente a população... É a linha final, né? A linha final. Porque se você tem uma falta de investimento, o gestor quer fazer, mas muitas vezes não tem recurso. E você veja bem, a representatividade, eu não tenho nada contra o pessoal do Nordeste e também do Norte do país, aliás, são regiões maravilhosas. Só que quem manda no Brasil, você pode ver que é o pessoal do Nordeste. Presidente da Câmara é o Mota, Piauí. Piauí. Você tem o Alcolumbre e o Amapá. Você veja bem, nós temos aqui a quantidade de senadores, a mesma que tem o Amapá. O Amapá tem 750 mil habitantes, não tem nem 1 milhão. O Estado de São Paulo tem 45 milhões, alguma coisa assim de habitantes, perto disso, né? E é a locomotiva do Brasil e tem a mesma representatividade, por exemplo, do Amapá. Nada contra o Amapá, mas está errado. Sim. É que assim, a gente tem uma questão dentro do sistema constitucional do que é o Estado. O Estado, o Senado é o representante do Estado. Então ele representa, por isso tem um número igual de 3 senadores por Estado, porque ele está representando a instituição do Estado. Não os habitantes. Não os habitantes. Não os eleitores. Não os eleitores. Está errado. Tudo bem. Errado. Mas assim, se a gente pegar dentro da questão constitucional, é isso que estabelece por causa disso. A questão que eu acho que deveria ser revista é o número de deputados federais, porque São Paulo, como você disse, tem um número muito mais elevado de qualquer outro estado do Brasil, e a representatividade dele está limitada aos números de representantes, e aí você tem realmente uma penalização, porque se é para ser o representante do povo, da população, o número de vagas de deputados federais deveria ser maior no estado de São Paulo. Vou fazer pergunta difícil para você. Me fala o último presidente da Câmara dos Deputados, a Casa Baixa, que a gente fala que é o deputados federais. Fala o último de São Paulo. Vai ser difícil de achar, eu lembro. Michel Temer. Quanto tempo faz isso? Há alguns anos. Tá, e do Senado? Do Senado... De São Paulo. De São Paulo. Aí você... Não tem. Quem manda realmente no Brasil, você tem lá o presidente da República, você tem o presidente do Senado, o presidente da Câmara e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessa história toda, é muito lindo estar na Constituição, né? Independentes e harmônicos. Não são independentes e muito menos harmônicos. Tem se tornado muitas vezes submissos. Né? Exatamente, e tem a história do peso e contrapeso, que não existe mais aqui no Brasil, a independência dos poderes. Voltando à história do senador, dos ministros do Supremo Tribunal Federal mais uma vez. Se
São Paulo elege 2 de direita, né? Acho que serão 50 e poucas vagas, esse ano que vai mudar bastante, O Derrite falou comigo outro dia e me disse que a previsão é de 40. Se for 40, está ótimo. Se tiver essa renovação de 40, muita coisa vai mudar no Brasil. E se 40 entrarem, e aí o Flávio entrar, porque é de direita, vai tirar o PT fora do poder, que já está há quanto tempo nessa história. E aí vocês, né, a parte mais jovem, chegando com gás e com ideias diferentes, deputado federal, tem deputado estadual novos, o Franco no caso, aqui e outros também. Estou mencionando porque vocês fazem parte da mesma ligação dessa chapa. É impossível que alguma coisa de bom não aconteça com o Brasil. Olha, sem dúvida, eu acho que a forma de trabalhar e a forma de pensar é totalmente diferente, né? Eu acredito que você, Magrão, e todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, a grande maioria não está contente com o governo que está aí hoje, não está contente com a forma que está sendo conduzida. A gente tem um impacto aí social muito grande. Por quê? Você tem o impacto na economia e reflete na questão social. Então, hoje, eu tenho a plena certeza, e as pesquisas dizem disso, que grande maioria do Brasil, não é nem só o Estado de São Paulo, não aprova o governo. Então, a gente vem para poder fazer essa mudança, vem para poder fazer a transformação. A gente entende que o país tem um potencial enorme. Eu já estive em outros lugares e conheço poucos lugares, na verdade, não conheço todos os lugares do Brasil, ou outros lugares que não seja o Brasil, que tenha tanta riqueza em minério, tanta riqueza em terra, tanta riqueza em produtividade. Em todas as áreas, o Brasil é muito rico. Tá. Então, o Brasil tem tudo para ser uma potência mundial. Agora, vai da questão de quem está na gestão. Depende do povo também ajudar, né? No voto, eu digo. Exato. Cada um tem a sua missão. Lógico. Aqueles que escolhem, aqueles que são escolhidos para a gente poder construir uma nação cada dia mais forte. Mas você sabe que esse assunto foi intencional para saber exatamente se você sabe das coisas que estão acontecendo no Brasil. Porque eu garanto para você, desse monte de candidato que tem aí também, essas perguntas que eu fiz para você, que a gente conversou aqui, muita gente ia ficar boiando nessa história. Muita gente ia ficar... Você não ficou boiando nessa história, o que já é muito importante, não é verdade, né? Agora eu quero mudar um pouco de assunto, porque quem esteve na nossa região foi o governador, essa semana, para inaugurar a Cidade de Saúde, aqui em Santa Bárbara do Oeste, né? Que foi um investimento da própria prefeitura, tal, com o Rafael, foram 20 e tantos milhões, quanto foi? Nós tivemos um investimento de 25 milhões de reais com a construção... É verdade, ele é vice-prefeito, ele sabe muito melhor que eu, esqueci que você é vice-prefeito. Não, mas nós tivemos aqui um investimento próprio de 25 milhões de reais, uma obra de mais de 4 mil metros quadrados, 28 consultórios médicos, né? Ficou um prédio sensacional. Show mesmo. E principalmente ele foi idealizado e pensado para o atendimento. Então a forma com que ele está desenhado o prédio é para que tenha tudo ali dentro do prédio. Então a gente está fazendo os consultórios médicos. Os consultórios, nós temos dois mini centros cirúrgicos, né, para pequenos procedimentos. Pequenas cirurgias. Aquela cirurgia que você consegue fazer... Nada muito complexo. Exato. Aquela cirurgia que você consegue fazer e ir para sua casa no mesmo dia. Até porque média e alta complexidade são competências do Estado e não do município. Então o município, dentro das suas atribuições constitucionais legais, a gente fortaleceu ainda mais o atendimento na área de saúde. O Cidade de Saúde ele vem para aumentar o número de atendimentos em especialidades. Nós fizemos ali uma estrutura totalmente nova. No centro geográfico do município, ali nós construímos também um terminal urbano que acaba facilitando a vida daquelas pessoas que precisam vir de transporte público. Exatamente. Então, isso é mais um grande feito que a administração do prefeito Rafael Poivazan está entregando na cidade. O governador veio aqui participar deste evento. Comentários dele, tanto é que você vê nas redes sociais dele, ele fala como foi positiva essa ideia e como foi desenhada e como vai atender tão bem a população no sentido de você ter tudo no mesmo prédio. Então a gente tem de exames a fornecimento, por exemplo, da farmácia gratuita que a gente vai ter dentro do prédio. Então é mais uma grande obra que a gente entrega na área de saúde. A gente tem feito grandes avanços na área de saúde, lógico. Não tem lugar no mundo que não tenha problema. Não, e sempre vai ter. Não vai resolver, mas vai melhorar muito. A gente está melhorando cada dia mais. Não só Santa Bárbara, como também a região. O governador ele veio para poder fazer também a destinação de um investimento de 2 milhões de reais para poder ajudar nos atendimentos e aumentar algumas especialidades, ou seja, a gente vai passar de 50 especialidades. Isso também ele tem conversado sobre a questão da gente poder dar um suporte naquilo que for necessário e aquilo que os municípios também não tenham, mas não vamos privar de atender a população de Santa Bárbara, vamos aumentar o número de oferta de serviço
com a parceria que o Aliás, ali é o Centro Geográfico de Santa Bárbara do Oeste? Centro Geográfico de Santa Bárbara. Quem sabia disso, hein? Centro Geográfico. Centro Geográfico, para quem conhece aqui a região, a gente pensa que é do lado da igreja. A matriz? Ali é o centro da cidade, o geográfico. Se você colocar o ponto da cidade, ali é o centro geográfico. A forma de você conseguir distribuir para o município é ali. E ali também está numa avenida muito importante, que é a Avenida Santa Bárbara, que liga também aqui, vem parar na cidade americana. Então, uma importante obra que a gente entrega na cidade de Santa Bárbara, junto com o governador Tarcísio, ele anunciou também um investimento de mais de R$2 milhões para poder aumentar, com novos equipamentos também, outras especialidades e também um investimento de mais de R$1 milhão para a gente poder fazer a conclusão da nossa UTI pediátrica que a gente vai entregar no Hospital Santa Bárbara. Vamos aproveitar, vamos colocar uma matéria que eu fiz lá em Santa Bárbara do Oeste, com o governador, com o André do Prado, com você, com o prefeito Rafael, enfim, com as autoridades que estiveram por lá. Para o pessoal que está vendo aqui o nosso De Frente com a Notícia, de frente aqui com o Felipe Sanches, pré-candidato a deputado federal, nesse dia que foi uma festa. Aliás, estava frio pra caramba, né? Estava frio. Ultimamente tem feito muito aliás, frio. Né? Aliás, hoje estou de frio também, porque está frio também. E nessa matéria você vai ter uma ideia, né? Porque a gente gravou o nosso querido Joe, nosso cinegrafista, esteve lá dentro, né, passeou por lá, mostrando tudo que de repente aconteceu por lá, as entrevistas que a gente fez também. Então vamos conferir agora aqui no De Frente com a Notícia, o governador Tarcísio, juntamente com as autoridades, nessa inauguração do... Cidade de Saúde. Cidade de Saúde. É Cidade da Saúde e Cidade de Saúde? Não, Cidade de Saúde é o nome, né? Cidade de Saúde. Cidade de Saúde, vamos lá. Hoje com a presença do governador Tarcísio, também o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, o vice-prefeito Felipe Sanches, enfim, várias autoridades aqui em Santa Bárbara do Oeste. Você está vendo aqui, Cidade Saúde, praticamente dobrando o atendimento da saúde em Santa Bárbara do Oeste e também dando uma força para toda a região. Participar da inauguração da Cidade da Saúde aqui em Santa Bárbara do Oeste, uma iniciativa da Prefeitura, um grande trabalho da Prefeitura de Santa Bárbara, né? Um trabalho bacana, que agrega aí todos os serviços de saúde num único centro. Então a gente vai ter aí o centro de especialidade, a gente vai ter farmácia, a gente vai ter laboratório, ambulatório, vigilância em saúde, tudo no único local, a própria Secretaria de Saúde funcionando aqui. A gente vai participar agora com um convênio, onde a gente repassa R$2 milhões para equipamentos, para exames, cirurgia. E estamos repassando também R$1 milhão para a abertura de leitos de UTI pediátrica no Hospital de Santa Bárbara. O Cidade de Saúde é uma obra, é o maior investimento em saúde da história da nossa cidade e recebe aí, através de um convênio com o governador, né, essa possibilidade de trazer equipamentos para ampliar ainda mais aquilo que já vai ser ofertado aqui. Então aqui nós já teremos vários exames, procedimentos, consultas, várias ações, né, reunidas em um único local, tudo aquilo que está espalhado pela cidade, né, em termos de atendimento da saúde. Com esse aporte agora do governador, através de equipamentos, através da aquisição de outros, né, insumos que vão ser importantes, a gente vai conseguir ampliar ainda mais o leque de ações que são feitas aqui, inclusive ajudando até regionalmente. Tá certo. E você agora como pré-candidato e ainda vice-prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste, caso você seja eleito, a proximidade com o governador vai melhorar ainda mais, né? Sem dúvida nenhuma, o governador já tem sido um parceiro da cidade de Santa Bárbara, assim como o prefeito Rafael disse, e junto com o Congresso Nacional a gente consegue ajudar também o Estado e fazendo com que também a gente tenha ainda mais portas abertas com o governador. Então a importância de termos representantes em todas as esferas, desde o estadual e também do federal, é importante pelo trabalho do dia a dia que acabam os deputados tendo com o governador e com isso trazendo mais investimentos para a região. Quantas vagas a mais, prefeito? Olha, em termos de consultórios de especialidades, nós temos aqui o dobro do que hoje está disponível. Se a gente pensar em procedimentos, hoje nós temos 8.500 procedimentos. Nós podemos chegar a 13.000, a expectativa é essa. E tem vários outros serviços que são novos. Por exemplo, aqueles pequenos procedimentos, cirurgias de catarata, pterígio, glaucoma, alguns outros exames que a gente vai conseguir fazer aqui no nosso centro cirúrgico, onde a pessoa não precisa ficar internada. Como
como é que você vê governador, prefeito aqui de Santa Bárbara do Oeste, junto também com o pré-candidato Felipe, nessa entrega tão grande? Olha, muito importante. Mais uma vez o governador Tarcísio de Freitas aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, mostrando carinho, respeito para com essa cidade, para com essa região de Campinas. É uma região muito importante para o nosso estado, pela capilaridade que ela tem, pelo setor produtivo que ela representa, para o PIB do estado. E o governador aqui hoje demonstra isso, né? Fazendo e participando aqui da entrega desse complexo de saúde que o prefeito Rafael está fazendo, entregando para a população um legado que ele está deixando, concentrando os serviços de saúde nesse local, né, que foi um investimento alto por parte do município, ao lado aí do Felipe, que é nosso vice-prefeito e também é nosso pré-candidato a deputado federal, como você bem disse. O senhor também é um grande parceiro do Rafael e é um grande parceiro nesses anos ao lado do Rafael como vice-prefeito. Isso é importantíssimo, essa harmonia que existe, né, entre o prefeito e o vice-prefeito, entre o prefeito e a Câmara Municipal. Eu digo isso porque o Estado de São Paulo vem vivendo isso atualmente, nessa parceria do Poder Legislativo com o Poder Executivo, está transformando assim muitas obras importantes para o Estado em realidade. Isso deve-se à harmonia, o trabalho conjunto que tem que ser feito, pensando sempre em quem? Na população que está lá na ponta, que nos contrata para gerar os benefícios a ela. Então, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui com o governador, pela 5ª vez, ao lado dele, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, trazendo ótimas notícias para a cidade. Estamos de volta aqui pela nossa TV Notícia, de frente com a notícia, de frente com o pré-candidato Felipe Sanches. A gente conferiu essa matéria que foi feita com o nosso querido Joe, cinegrafista. Eu estive por lá também com o governador e autoridades da cidade de saúde. Agora vamos mudar um pouco de saúde, não, um pouco de assunto. Mudar de saúde é bom, eu prefiro estar sempre com saúde em dia. Todos nós. Né? Todos nós. Saúde em primeiro lugar, o resto a gente resolve. Para falar um pouquinho mais aí com o pré-candidato Felipe Sanches. Bom, a gente está vendo muita coisa acontecer aqui no Brasil. Lógico que eu sei que de repente você tem muitas propostas aí para os nossos telespectadores, internautas, né? Mas eu gostaria de falar um pouco de política, para o pessoal saber exatamente qual é a sua opinião a respeito dos assuntos que estão acontecendo. A gente tem aí, por exemplo, alguns escândalos estourando do INSS, do Banco do Vorcaro, né, do banqueiro mafioso ou mafioso banqueiro? Olha, que nem eu falei outro dia com o Derrite e vou repetir para você. O cara conseguiu, o cara eu digo aqui o Vorcaro, tá? Ele conseguiu envolver 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no escritório de advocacia da mulher dele, que é a Viviane Barsi, 129 milhões. Tudo bem, recebeu só 80. Só 80. Aí conseguiu envolver também o Dias Toffoli, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, 20 e tantos milhões no Resort Itaiaia. Conseguiu envolver também o presidente do Senado, o Alcolumbre, com 30 milhões de dólares, vezes 5, 150 milhões, só para você ter uma ideia, você sabe disso, né? E também o presidente da Câmara, o Mota. E algumas outras coisas que aconteceram. Também o presidente da República, que teve lá suas reuniões fora da agenda, né, na venda que seria feita para o BTG Pactual, do André Esteves, e depois o Lula disse para ele não vender não, e não sei o que e tal. Quer dizer, o que está acontecendo com o nosso Brasil de novo? Eu pensei que a Lava Jato era o fundo do poço. Aliás, todo mundo está solto, viu? Todo mundo está solto. Será que vai acabar em pizza também, na sua opinião, ou pré-candidato Felipe Sanches? Olha, eu acho, aliás, eu tenho certeza que não, está sendo discutido, inclusive a nossa bancada do PL tem sido uma das bancadas que tem forçado ainda mais essa questão de abrir a CPMI, de fazer uma investigação a fundo. Eu acho que todos têm direito de dar as suas explicações e lógico que nada mais natural que as pessoas também tem o direito de cobrar os seus representantes para que haja uma explicação. Então, infelizmente, mais uma notícia que vem entristecer todo mundo. Nesse momento que a gente vive de política, infelizmente, acaba criando uma descrença das pessoas. A única coisa que a gente tem que refletir é que a descrença não pode afetar na questão do seu voto. Então, escolha pessoas... Aliás, é a única maneira de você resolver através do voto. Exatamente. É que, infelizmente, muitas pessoas, ao ver notícias como essa... não vou votar mais. Não vou votar mais. Uma vez, na minha primeira campanha de vereador,
Primeiro dia que eu fui sair pra rua, imagina, eu, na minha primeira campanha de vereador, era muito novo. Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 anos, mais ou menos, 22 para 23. E aí é a primeira vez que eu vou pra rua, nunca tinha disputado uma eleição. Aí o pessoal falou, olha, você tem que ir pra rua, você tem que pedir voto na rua. Tem que andar. Tem que andar. Mostrar a cara. Exato. É isso aí. A primeira pessoa, que eu saio da rua dessa reunião, vou encontrar a primeira pessoa, na hora que eu fui cumprimentar essa pessoa, ela falou assim, bom dia, tudo bem, o senhor? Bom dia, tudo bem e tal. Na hora que eu tirei o papelzinho da mão, Fala, eu quero saber. ele só voltou a me bater. Ele falou assim, sai daqui com esse papel daqui, porque eu não quero saber de política, eu não gosto disso daí e tal, não sei o que, não sei o que lá. E a gente estava mais ou menos na época, acho que de mensalão, né? Porque o mensalão foi em 2000 e... foram várias fases. 2006, se não me engano. 2006, eu disputo a minha primeira eleição em 2012, mais ou menos. Então eu tava... Você estava começando o Petrolão. Exato, acho que era o Petrolão, tem razão, era o Petrolão. Dilma Rousseff, Lava Jato, aquela coisa. Exatamente. E aí... Nesse momento, aquela pessoa falou, imagine eu, muito novo, primeira eleição disputando, e aí a primeira pessoa que você aborda na rua te dá uma invertida dessa, era para ir voltar para casa e falar, eu não quero mais saber desse negócio não. Aí eu dei uma parada ali, respirei fundo e falei assim, olha, eu concordo com o senhor tem razão. Aí ele falou, deu uma parada assim, falou, rapaz, mas como que eu tenho razão? Tô xingando ele, eu tenho razão. Eu falei, não, o senhor tem razão. A única questão é que a gente tem que ver como cada pessoa age. O senhor, no meio do problema e no meio da discussão, enquanto todo mundo está falando mal dessa questão do Petrolão aí, o senhor prefere se furtar à obrigação que o senhor tem, o direito, mas a obrigação de fazer o seu voto como direito e a obrigação de tentar mudar quem está lá, para poder dar uma solução. Eu já encaro isso como uma missão. Então eu, diferente do senhor, mas também revoltado, eu encaro que para fazer mudança eu estou botando a minha cara aqui a tapa. Isso já fazia já mais de 15 anos, 16 anos. Aí eu veio e falei, rapaz, é o seguinte, dá esse papel aqui que eu vou pensar. Ganhou o voto. Mas é isso que tem que acontecer. Então é isso, eu acho que as pessoas têm que encarar hoje tudo isso que tem visto, tudo isso que tem sido apresentado na mídia, como uma missão dela ir lá e fazer uma decisão positiva. Fala assim, eu estou descontente, mas não vou anular o voto. Eu estou descontente, eu não vou votar no palhaço. Eu estou descontente, eu vou procurar uma pessoa para representar aquilo que eu entendo que seja totalmente contrário ao que está acontecendo. Então esse é um momento muito importante da vida de todo mundo, porque para evitar situações igual essas, é dentro da sua escolha. E é só através do voto. Você sabe que eu sou de uma geração que a gente falava exatamente isso. Não quero saber de política. E quanto mais a gente falava isso, mais eles davam graças a Deus, porque não tinha ninguém lá para bater de frente. Então, fizeram o que fizeram com o Brasil depois da redemocratização. Você viu o que aconteceu, né? Sim. Na época, teve Tancredo, acabou morrendo, recebemos um Sarney de presente, né? Foi uma eleição indireta. E depois, né, na revolta toda, voltamos porque eu também votei, ele também fui enganado, votamos no Collor. Collor, que foi o presidente que iria, o caçador de Marajás, e ele era um dos Marajás, e a gente não sabia. Quer dizer, mentira para tudo quanto é lado nessa história. E depois veio Fernando Henrique, que também lá, entre nós, fazia aquela dança das facas lá com o PT, a gente primeiro, depois você. Depois entrou o Lula e a gente já viu o que aconteceu. Então não dá para estar contente com o Brasil. Correto. O Brasil, lá atrás, eu sempre falo e repito, vou repetir sempre, era o país do futuro. Brasil é o país do futuro. Mas o futuro nunca chega, isso faz 50 anos. Mas o Brasil tem tudo para ser. A gente acredita. Os brasileiros é uma população totalmente diferente do mundo. Isso, em qualquer lugar que a gente chega, você pode perceber isso no dia a dia e escuta muito isso. Quando a gente viaja para fora, as pessoas falam, olha, o brasileiro é muito esforçado. Quando vem, por exemplo, trabalhar em outro país... Trabalha muito. Então, assim, o brasileiro acorda cedo, ele não se entrega para as adversidades, porque vamos ser sinceros, governo jogando contra e mesmo assim a gente está firme. Estamos aqui lutando, trabalhando. Revoltando, mas estamos trabalhando. Então, assim, o brasileiro é o maior patrimônio que tem o país. E, em segundo, são as nossas reservas naturais, tanto de água. Que país tem o tanto de água que a gente tem? Que país gera tanto oxigênio igual a gente gera? Que país... Que tem as belezas naturais. Tem as belezas naturais igual a gente tem. A gente tem tudo para poder ser os melhores em tudo. A questão é força de vontade do governo. Então, lógico, quando a gente fala força de vontade de governo, hoje a gente tem uma situação também que o Congresso Nacional tomou para si o orçamento. Então, praticamente todo orçamento hoje, o presidente também tem que passar ali pelo crivo do Congresso. E aí, por isso que a gente volta a dizer sobre a importância dos representantes nas regiões. Porque para ser visto, você tem que ser lembrado. E para ser lembrado, você tem que ser próximo. Então, o que acontece? Se você
dentro dessa pré-campanha que estamos vivendo hoje, escolher candidatos que estão muito longe. Aí, exemplo que a gente disse, pessoas que não são do estado de São Paulo. Não é o fato de ter nascido ou não, de ser do estado de São Paulo. Eles praticamente têm só um domicílio eleitoral. Eu nem sei se um dia vieram para São Paulo. É verdade. Então, você vai escolher um senador que não tem compromisso com o estado. Então, essa é uma reflexão que a gente faz hoje, porque o Senado representa o estado. O senador representa a defesa do estado. E aí você vai escolher uma pessoa que, se conhece São Paulo, talvez veja em algum evento ou show. Então é muito importante você fazer essa reflexão. Pense bem, porque o seu voto vai refletir na sua vida durante muitos anos, se não décadas. Se não décadas, né? Vou trazer uma coisinha mais próxima da gente, falar um pouquinho aqui de você como vice-prefeito também, que eu anotei algumas coisas aqui. A gente tem que reforçar exatamente a importância dos deputados aqui da nossa região, como eu venho fazendo faz tempo, e você também, né? Bom, a preocupação do bem-estar envolvendo as áreas de lazer lá em Santa Bárbara do Oeste, e vocês também, você juntamente com o prefeito Rafael, têm investido na área da saúde, como acabamos de falar agora aqui da cidade de saúde, né? Como é que você pode refletir isso para as outras regiões do estado de São Paulo? Olha, um exemplo é o que a gente acabou de entregar, que é o Cidade de Saúde. Cidade de Saúde, o próprio governador viu, e em todo momento que a gente falava, que a gente fez uma visita com ele guiada durante todo o dia, praticamente ele ficou quase grande parte do dia aqui, e no prédio inteiro. Ele andou sala por sala. E ele falou, ó, esse é um projeto que é válido para os municípios do estado de São Paulo. Muitas vezes, se o município não tem condição de fazer isso, juntar alguns municípios menores, por exemplo, e ter uma questão regionalizada, a forma de atendimento onde a pessoa praticamente é como se a gente fizesse um caminhar onde ela consegue fazer toda a resolução do seu problema ali, da questão de especialistas, dentro de um espaço. Então, ações como essa, que a gente investe dentro de uma dinâmica diferente, um estudo idealizado especificamente para fazer o atendimento das pessoas, é muito importante. Só que a questão da saúde na cidade de Santa Bárbara a gente tem equalizado. É igual a gente falou, temos dificuldades, estamos enfrentando e não nos furtamos ao esforço de poder resolver os problemas da cidade, em especial na área da saúde. A gente tem feito trabalho. E aí a gente pega a cidade de saúde que trabalha com a parte de especialidades médicas. E aí faz um atendimento com especialistas. As unidades básicas que fazem os atendimentos no dia a dia do cidadão na questão de consultas para poder ter, como se fosse um atendimento familiar, aquele médico de família que acaba fazendo um acompanhamento e conhece aquela pessoa. Então ele conhece a Dona Maria, conhece o João, ele sabe como é que tem sido o histórico de saúde daquela pessoa. E a gente tem agora que a gente está construindo. Já entregamos 2 e vamos entregar mais 2, que são os complexos de saúde, que fazem um atendimento com um horário maior. Juntando tudo, desculpa interrompê-lo, quantos postos de saúde tem? 2 pequenos hospitais e agora o centro de saúde, é isso? Então, nós temos o Cidade de Saúde, que é o centro de especialidades. Pronto, está lá. Centro de Foi especialidades. inaugurado agora pelo governador, pelo prefeito, Exato. vocês e tal. Detalhe, nós vamos aumentar o número de 8.000 atendimentos de especialistas no Cidade de Saúde, passando esse número para 14.000 atendimentos mês. Quase dobrar. Quase dobrar. E um hospital, ali porta aberta, ele atende qualquer pessoa? Não, como ele é especialidade, você passa pelas unidades básicas de saúde. Um agendamento, pré-agendamento. O clínico faz uma análise, fala assim, porque o clínico que vai entender... Você vai para cá, você vai Exato, para lá. Olha, isso daqui é um caso que é um endocrinologista. Esse daqui é um caso que é um... Tudo bem que são distantes, mas... Vamos supor, endocrinologista... Não, esse daqui é um caso que é um cardiologista. Tá. Então, o atendimento primário, que é feito nas unidades básicas de saúde, que é mais próximo do seu bairro, ou seja, cada bairro praticamente é contemplado como uma unidade básica de saúde. Por isso que eu falo que é um sistema de saúde que a gente está construindo, que a gente tem a plena certeza que vai ser muito eficaz para o futuro. Lógico que durante a etapa da construção, você tem alguns desajustes que você vai ajustando. Mas entenda só a questão do nosso sistema de saúde que a gente tem trabalhado hoje. A gente tem as unidades básicas que fazem um atendimento geral, que você vai lá, é atendido pela unidade básica, por um clínico, e o clínico te direciona para especialidades. A especialidade está no sistema, no centro de saúde, certo? Aí, a gente tem cerca de 20 unidades desse modelo. 20. Então, são as unidades básicas de saúde. Aí, a gente tem os complexos de saúde, que a gente já construiu 2, um no Cidade Nova e um aqui no Molon, no Jardim Europa.
Esses complexos, ele não tem um atendimento igual a unidade básica, ela vai de 9 às 5 horas da tarde. Ele tem um atendimento que começa às 7 horas da manhã e vai até 7 horas da noite. E aí você tem um médico ali para pequenos procedimentos no sentido de consultas, por exemplo. Que o cara que já passou lá atrás tem a indicação para passar com esse médico. Não, aqui, esses complexos, por exemplo, você está com uma dor de cabeça. Ao invés de você ir para o pronto-socorro, você vai até o complexo, que é mais perto da sua casa, e tem um atendimento que é um atendimento mais básico, no sentido de não precisar de uma intervenção de emergência ou urgência. Então a gente está com 2 complexos. A gente vai equalizar agora a cidade colocando mais 2 complexos, Molon e Zona Sul. Então você vai ter a opção, 4. Você vai ter as opções em situações de saúde com menor complexidade de ir até esses complexos de saúde que tem atendimento mais espaçados, que é o que eu falei, às vezes uma dor de cabeça, às vezes uma gripe, alguma coisa mais leve, você vai nesses complexos. Se você for e o médico falar, olha, realmente isso daqui não é para cá, precisa de um pouco mais de cuidado. Aí você vai para os nossos pronto-socorros. Aí a gente vai ter pronto-socorro Edson Mano e Afonso Ramos. Então o que é a ideia? Manter os pronto-socorros com urgência e emergência, que é aquele caso de risco de vida. Então as pessoas vão lá porque elas estão infarto, acidente e assim por diante. Aquelas questões que são mais complexas e requerem ali um procedimento muitas vezes efetivo na hora de suturar ou então internar, que aí a gente dentro dos acidentes que possam acontecer. Exato. Esse tipo de Acidentes, um acidente de trânsito, um infarto, um AVC, alguma coisa, pronto-socorro. Pronto-socorro. Então a pessoa já tem a cultura, pronto-socorro. Dor de cabeça, dor de garganta, complexo de saúde. Porque aí eu desafogo, eu diminuo a fila dos pronto-socorros, diminuindo a fila dos pronto-socorros. A gente dá um atendimento efetivo para aquelas pessoas que realmente estão naquela situação que tem risco de vida ou então estão com muito mais dores, entendeu? E também a vida da população acaba tendo uma melhor qualidade de vida, porque você acaba tendo uma diminuição do tempo de atendimento. O pessoal para de reclamar, a verdade é essa. A intenção é poder fazer um atendimento mais completo. O cara chegou, foi atendido, foi liberado, beleza, só vai falar bem. O cara que chega, fica lá 4, 5 horas, 8 horas, como o pessoal falava há tempos atrás, o pessoal continua reclamando até hoje, você sabe disso, né? Mas a reclamação é em menor escala, vamos falar assim. E a gente vê assim, uma situação que acontece, por exemplo, quando dá esse pico, que não é todo dia que você vai lá e ficar com esse tempo de aula, é pico. E aí o nosso gestor, por exemplo, liga em todos os lugares para ver. E aí você vai ver que no mesmo hospital público em outras cidades está do mesmo jeito. Muitas vezes no particular você liga e está do mesmo jeito. Então assim, são situações que acontecem que não é uma questão só dos pronto-socorro de Santa Bárbara. Mas o que a gente está feito? Mesmo assim, construindo esses complexos. Eu vou falar uma coisa, eu tive lá na cidade de saúde, eu vi, ninguém me contou, eu vi aí com os meus olhos, né? O Joe esteve lá com a gente também. É melhor do que muito hospital particular. E eu vou te convidar. Não tenha dúvida nenhuma. E eu vou te convidar para a gente estar indo nos 2 complexos que já entregamos de saúde para você conhecer e também ir nos outros 2 complexos que a gente está construindo para a gente entregar também para você conhecer. Porque aí quando a gente estiver com esse sistema inteiro rodando, você vai ver como vai também melhorar aí a qualidade do atendimento da população. Tá bom. E aí tem muito mais assunto para a gente tratar na questão da saúde. A gente pegou e enfiou para a saúde. Eu vou voltar na saúde, que eu quero saber a sua opinião e vou misturar com o DAI também, que a Americana tem grandes problemas, parece que está sendo solucionado. Santa Bárbara teve lá atrás muitos problemas, crise hídrica e tudo mais, aí o pessoal resolveu e parece que resolveu tanto saneamento como também a distribuição e tratamento de água. Daqui a pouco, tô olhando lá, não, é aqui. Daqui a pouco a gente volta, tô aqui de frente com o Felipe Sanches, aqui no De Frente com a Notícia, para você entender um pouco mais o que pensa o Felipe, né? Quem é o Felipe, vice-prefeito da cidade de Santa Bárbara do Oeste e agora pré-candidato a deputado federal. Estamos de volta, de frente com a notícia, aqui pelo canal 524 da NET Claro, de frente com a notícia, de frente aqui com o pré-candidato Felipe Sanches a deputado federal. Bom, nós estamos falando de saúde, né, Santa Bárbara do Oeste e outras cidades, mas cidade de Campinas agora quero abordar e quero fazer uma pergunta, ver o que você acha. Me parece que agora vem aí também um novo hospital regional e vai ser construído na cidade de Campinas, ou já está construído, vai começar a funcionar na cidade de Campinas. A gente tem aí Unicamp, tem também aí na cidade de Sumaré, tem também em São Paulo,
Barretos, hospitais assim com mais complexidade. Parece que é o que vai acabar acontecendo lá. Agora a pergunta que eu lhe faço, por que Campinas? Por que não mais o interior do estado de São Paulo? Valeu, tudo bem, vai ser construído ou vai ser trabalhado com atendimentos mais complexos na cidade de Campinas. Por que não mais para o interior do estado de São Paulo? Olha, o governador Tarcísio de Freitas ele tem regionalizado, a princípio, nas regiões metropolitanas de São Paulo. Então, a região metropolitana de Campinas, que é a que vai receber, este novo espaço público na área de saúde, que é o Hospital Regional, ele vem na cidade de Campinas porque é uma cidade que já tinha um planejamento para poder fazer uma estrutura, já tinha encaminhado grande parte desse procedimento que é necessário para poder fazer a edificação e também a construção do hospital. Todas as cidades se habilitaram, colocaram à disposição as suas cidades, todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas, e aí por uma questão geográfica nesse primeiro momento, escolheu-se a cidade de Campinas, até porque Sumaré já tem um regional também do estado de São Paulo que recebe aqui, então... E aí a gente está naquela questão geográfica, né? Santa Bárbara, por exemplo, lógico que a gente brigou por isso, Americana, Nova Odessa. E tem área para isso, né? Temos área, só que sobre a questão da distribuição de regionalidade, você acaba tendo Santa Bárbara, Americana e Nova Odessa estão mais já encostados na região metropolitana de Piracicaba. Sim. Então, geograficamente, Campinas fica um pouco mais ao centro para poder comportar as demais cidades que acabam atendendo a região metropolitana de Campinas. Eu até entendo porque Campinas, mas veja bem, eu acho que complica para quem, de repente... está precisando de um serviço desse, porque a cidade de Campinas está complicado o trânsito. Não, o pessoal está resolvendo. Aliás, falei com o Dário Saad outro dia também, é um outro prefeito também que é bem centrado, ele está, de repente, trabalhando para tentar melhorar a vida das pessoas, como os prefeitos sérios estão fazendo. A questão de mobilidade de Campinas, por ser uma cidade muito grande, enfrenta suas dificuldades, mas... Ao que foi estabelecido é um local que tem um pouco mais de viabilidade na questão de trânsito, para poder facilitar um pouco o acesso da população ao hospital regional. Lembrando também que o hospital regional ele acaba recebendo após indicações. Então ele vai ter o atendimento dos pronto-socorros das demais cidades e faz o encaminhamento que muitas vezes vai de ambulância até esse local para poder fazer a internação. A cidade de Campinas, por exemplo, da cidade de Santa Bárbara, que é a última cidade da RMC, a gente está em torno de 30 minutos da cidade de Campinas. Então, a primeiro momento... É fácil acesso. A primeiro momento, é lógico, todos nós queremos que nós tenhamos micro-regiões dentro das próprias regiões. Então, imagina que o governador vai fazer primeiro os atendimentos das regiões, porque tem que fazer o atendimento do Estado. Então, eu estou atendendo a região metropolitana de Campinas, aumentando a quantidade de leitos. Praticamente vai ofertar em torno de 400 leitos, se não me engano. Então, isso vai aumentar o número de possibilidades de recebimento de leitos. A cidade de Santa Bárbara, por exemplo, a gente também já tem os nossos leitos, que acaba tendo. Então, numa questão, quando estão todos os leitos ocupados, a gente faz o encaminhamento para a cidade de Campinas. As demais cidades também, igual a Americana, têm os seus leitos, Nova Odessa construída nos últimos dias. Então, esse regional e estadual é para dar o suporte. Muitas vezes, acabou-se, porque a questão de vagas é uma questão muito interessante. Tem dia que você vai lá, conversa com o gestor, ele fala assim, olha, estou com todas as vagas desocupadas. Mas do nada, no outro dia, você vai lá, tá com todas as vagas cheias. E eu ia fazer um adendo nessa história, eu estava só imaginando quanto tudo isso custa. É muito dinheiro. Quanto custa cada leito? Eu estava ouvindo o governador falar a respeito de R$2.000 reais, R$3.000 dia. Procedimento. De repasse dele. Então, você imagina, juntando tudo isso, quanto é que custa? O investimento é muito grande mesmo. Por exemplo, Santa Bárbara, a gente pegou com em torno de 10 leitos de UTI, a gente levou para 20. O Sistema de Saúde Nacional preconiza uma a cada 20 mil habitantes. Em Santa Bárbara, a gente tem praticamente o dobro. Mas nada impede que um dia, especificamente, mais pessoas tenham passado mal. E aí você tem outro problema, você vai aumentar mais o número, porque a cada 10 você abrindo o número de vagas de leito de UTI, porque é a equipe, não é só equipamento, não é só a cama que as pessoas deitam. Tem que ter gente, né? Aí você tem o médico emergencista de UTI, você tem toda a equipe de enfermeiros, técnicos de instrumentação. E para ser bem cuidado, tem que ser bem pago. Exato, aí você tem toda a estrutura de pessoal. Então você tem que abrir... Não é só simplesmente você colocar a cama com os equipamentos. A cada 10 você vai montando. E aí a gente tem lá praticamente o dobro. Mesmo assim, é possível que chegue um momento que todos os 20 estão preenchidos naquele dia. E aí, não, né? Não, a gente torce para que não. E aí o que acontece? Nesses casos, se você tem o suporte do Estado, num caso de urgência igual esse, que muitas vezes aqui acabou não tendo para poder suprimir a necessidade. E aí, igual eu disse, tem dia que você liga lá, está praticamente todos vazios. E aí tem dia que lá está cheio. Aí você fala assim, por que você não aumenta? Além do custo, você tem o próprio Tribunal de Contas que vai falar, você está fazendo um investimento muito acima do investimento que você deveria fazer.
Porque se você abre e não tem uso, o tribunal aponta. Tá Fala, ocioso. por que você está gastando fez? com uma questão ociosa? É. Por que você está acima do número que deveria ser? Então é uma questão do ajuste da Tem administração tudo isso pública, também, que que o pessoal não faz ideia, né? um grande Tem o desafio. Tribunal de Contas, quer dizer, muita gente faz, né? Muita gente sabe Sim, de repente o que acontece, mas a grande maioria não sabe. Ô Felipe, deixa eu mudar um pouco de assunto, porque a gente falou bastante de saúde, eu queria falar um pouco mais agora a respeito do DAI, de Santa Bárbara do Oeste. Gostaria de falar também a respeito da Patrícia, gostaria de falar a respeito também do prefeito Rafael Piovesan, que antes de ser prefeito também já foi diretor do DAI, numa época em que teve a crise hídrica, que só tinha o Ribeirão dos Toledos e uma represa, alguma coisa, para fazer a captação de água bruta, para fazer aí o tratamento, distribuição, e foi um caos. O que aconteceu que melhorou que hoje Santa Bárbara do Oeste sobra água, entre aspas, não sobra, né, e trata praticamente todo o esgoto em... Deu 10 anos? Não deu 10 anos? De lá para cá, De lá pra 2014 para cá, deu... Deu 10, 11 anos, vai. O que aconteceu? Na verdade, a crise hídrica aconteceu no estado de São Paulo. Eu não sei se né? você lembra Lembro. que teve uma crise hídrica, que até o Cantareira teve problema. Vamos pegar lá o volume morto. Exato. E o estado de São Paulo fez racionamento. Em Santa Bárbara não chegamos na fase de racionamento. Mas antes disso, o prefeito Rafael Piovesan era o diretor do DAI na época, a Patrícia era sua assessora. A Patrícia, durante todo o período que o Rafael foi diretor do DAI, ela esteve ali assessorando ele, então ela já conhecia muito o departamento de água e esgoto. E aí, nesse momento de crise hídrica no estado inteiro, hoje, todo o abastecimento da cidade de Santa Bárbara, ele é feito na represa. Isso melhora a qualidade. Quantas represas? A gente fez as unificações, mas são 3 represas. 3. Exato. Então, uma conectada com a outra. Ela vai dando suporte uma para a outra. Tá. Né? E aí você tinha um volume de água que já tinha, naquela crise que deu em 14, que tinha praticamente se findado, mas antes de findar e prevendo isso, o diretor da época, que era o Rafael, fez a construção emergencial de tubulações que acabaram buscando água no Ribeirão e outros rios que passavam. Então, antes que tivesse o momento de chegar a ter uma escassez ou até mesmo fazer essa questão de estar fazendo racionamento, a gente fez a intervenção e é uma obra que muitas vezes as pessoas não acompanham, porque é debaixo da água. O DAI, muitas vezes ele é subestimado ou não investido, porque as pessoas só percebem a necessidade de investimento e a dificuldade quando acaba faltando água na torneira. É uma obra que você não vê, não é uma obra que você acaba acompanhando, igual o próprio Cidade de Saúde, que é um grande prédio, você acaba vendo lá, mesmo que você não vai utilizar, que tenha plano de saúde, você vai passar e ver. E não é como se fosse uma área de lazer que você vai passar, levar seus filhos, assim por diante. É uma água subterrânea, uma obra subterrânea. Tá. Mas com grande importância. E aí, hoje Santa Bárbara do Oeste está tranquilo no que diz respeito à distribuição, tratamento de água e também aí a coleta e tratamento de esgoto. Nos últimos anos a gente fez grandes investimentos nessa área, nós construímos aí uma nova represa e isso fez com que a gente tivesse um aumento aí de 25% a 30% da capacidade hídrica do município, são quase 3 bilhões de metros cúbicos de água, então isso faz com que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade sobre a questão do abastecimento de água. Tá. E também no esgoto, nós fizemos as ETAs, né, que são as estações de tratamento de água e esgoto, e com isso a gente consegue atender aí 100% do esgoto coletado, tratado, com uma capacidade ainda de aumento populacional de mais de 150 mil habitantes, ou seja, quase 300 mil, 400 mil. Quase consigo praticamente dobrar o número de habitantes, tanto na questão de estrutura hídrica, da questão da represa, e tanto na questão da estrutura de tratamento de esgoto. Aí o pessoal pode me perguntar, mas pô, o cara não vai fazer isso só para Santa Bárbara do Oeste se ele for deputado federal? Não. Mas ele tem todo esse conhecimento, por exemplo, para conversar com os prefeitos e mostrar o exemplo, né, de Santa Bárbara do Oeste no que diz respeito a tudo isso que a gente está falando de água e de esgoto, por exemplo. Né? Saúde, não vou voltar na saúde agora de novo também. Agora, eu queria falar a respeito disso. A Patrícia foi chefe de gabinete, também ela é a primeira mulher, né, diretora do DAI, diretora superintendente do DAI, certo? Ela é a primeira mulher diretora superintendente do DAI. E eu conversando com ela, eu falei, Patrícia, primeira mulher? Ela falou, primeira mulher. Eu falei, não é porque você é mulher, porque você é competente. Exato. Pelo que eu sei, você está aí com o Rafael faz tempo, né? E olha que ela não é muito fácil e o Rafael também não, com aquela cara de bonzinho que ele tem. Ele não é muito fácil nessa história não, porque cobra muito. E tá certo, tem que cobrar mesmo, né? Então a Patrícia é a primeira diretora superintendente do DAI de Santa Bárbara do Oeste, primeira mulher.
primeira mulher. E também, essa semana, tive o prazer de estar lá com você, inclusive você estava lá também, prefeito Rafael, autoridades, né? Ela foi empossada como diretora, presidente do Regional do Estado de São Paulo, da ACEMAI, que é a Associação Nacional de Serviços Municipais de Saneamento. Eu tenho que ler porque eu não sei decoro tudo isso aqui, mas eu sei que de repente é muito importante o que ela está fazendo. Porque ela também é a primeira mulher que se tornou aí presidente da ACEMAI, não é isso? Olha, a Patrícia é uma profissional excelente, ela já teve passagem em vários locais da administração pública, inclusive junto com o prefeito Rafael Pelvezan. Ela assessorou tanto quando ele foi diretor do DAI, que é uma entidade muito importante, é o segundo maior sarmento do município. Ela auxiliou ele enquanto assistente, conheceu o dia a dia das operações do DAI, o dia a dia da administração do DAI, e também auxiliou o prefeito, sendo chefe de gabinete na prefeitura. É uma excelente profissional, já atuou em outras prefeituras também, então o prefeito vem utilizando muito ela porque ela tem capacidade. E da mesma maneira também são as demais secretárias que a gente tem no nosso município. Praticamente 50% do nosso quadro de secretários. Eu ia falar sobre isso, mas você já antecipou. Desculpa. Não, porque ela falou exatamente isso. Olha, a cidade de Santa Bárbara tem quase 50% no quadro de direção, né, o pessoal lá de cima. Que lá de cima eu digo, tem o prefeito e o pessoal de baixo, certo? Mas o pessoal mais próximo do prefeito, secretarias, diretores e tudo mais, quase 50% são mulheres. Exato. Né? Não é porque são mulheres, porque são mulheres competentes. A nossa análise sempre foi uma análise técnica daqueles que poderiam desenvolver da melhor forma possível as pastas que nós atribuímos como confiança, né? Porque tanto o prefeito quanto eu, a gente acaba confiando nos secretários para que executem os serviços que são necessários das pastas, para que a gente possa fazer um atendimento positivo à população. Então, hoje, praticamente 50%, acredito, não é uma estatística que a gente fez para poder dosar, vamos ter 50% de mulheres ou 50% de homens, isso daí nunca foi a nossa conta. Não, ela falou que para ser 50% ela tem que demitir alguns homens para colocar algumas mulheres. Né? Agora, a questão nossa é a questão da competência. Você colocar, por exemplo, a Patrícia é um exemplo de profissional excelente, tem um currículo enorme, de grandes feitos, tanto acadêmicos quanto a questão administrativa. Você sabe que quando eu não conhecia a Patrícia, né, o pessoal colocou tanto medo. Falei, eu vou falar que essa moça aí, eu vou acabar brigando com ela, porque parece que ela é... Não, ela é alinhadora, eu não vou falar... Olha, vou falar, ela é firme exatamente no que ela fala, mas pensa, você conhece ela melhor que eu, pensa numa pessoa gente fina, né, que de repente atende muito bem, direto ao assunto, não tem meia conversa, vai direto e resolve os assuntos aí. Não, todas as nossas secretarias e secretárias e secretários são pessoas competentes. Nós temos realizado grandes entregas no município durante esses últimos anos. São através das discussões que nós temos junto com o prefeito, da forma com que os secretários nos auxiliam e também todos os colaboradores nas pontas das secretarias, que são as pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando, labutando para que a gente possa fazer entregas para a cidade. Felipe Sanches, eu vou agradecer a sua participação aqui, a gente vai voltar a falar outras vezes e para encerrar o programa eu gostaria de trazer aqui mais uma matéria que eu tive juntamente com o nosso querido Joe, cinegrafista, lá na cidade de Santa Bárbara do Oeste, exatamente na posse da Patrícia, lá da ACEMAI, né? Falando um pouquinho a respeito aí do DAI, mais ou menos o que você falou, só que ela que vai estar falando com a gente para a gente encerrar o programa, ok? Combinado? E agradeço a sua participação, espero que na próxima vez que você volte aqui, porque a gente vai falar outras vezes, né? Estou aqui sim dando uma força para todo esse pessoal que é aqui da nossa região, porque a gente tem que fazer pelo menos dois, um federal e pelo menos um federal e um estadual aqui na nossa região. E já fala para você também das outras cidades que estão aqui vendo e ouvindo aqui o nosso De Frente com a Notícia, que vocês façam a mesma coisa. Se quiser também, pode procurar o programa que a gente ajuda, porque a gente vai para outro lado aqui, viu, Felipe? A gente vai para Limeira, Rio Claro, Araras, Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Futuramente vamos estar em Paulínia. Futuramente vamos estar também, acho que na cidade de Montemor, né, com o canal 524 aqui da NET. Então, estamos falando especificamente de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste na nossa micro-região. Nada impede que a gente fale com o pessoal nas outras regiões também, tá bom? Olha, realmente é muito importante essa discussão. Eu sempre fui um defensor do voto distrital, até porque você acaba tendo representantes próximos às demandas e às necessidades da população. Então, acho que é bom você refletir, assim como disse o Magrão,
nesse momento tão importante, que é um momento de decisão para o futuro da nação. Magrão, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar falando com vocês, a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Mas você volta. TV. Se você permitir que eu volte, será um prazer poder estar aqui hoje. Volta. Como é um prazer hoje, é um prazer estar voltando aqui para a gente poder discutir. Até que a lei eleitoral permita, a gente vai estar falando. Não, e passando a lei ainda, a gente quer estar conversando com as pessoas também, a gente sabe que tem estipulação sobre a questão da lei, mas quem sabe a gente não volta aqui em outra condição também no futuro, também para poder continuar falando com as pessoas. Como deputado, quem sabe? Quem sabe, né? Nessa pré-candidatura aqui a gente vai seguindo aí firme. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Agora você fica com essa matéria feita na cidade de Santa Bárbara do Oeste com a Patrícia Marques, nome de artista, né? Então, tô vendo. Patrícia Marques. Aliás, sim, uma artista. No show da Xuxa, Patrícia Marques, nunca mais vi ela também. A respeito do DAI e a respeito também da presidência da ASEMAI. Aqui direto de Santa Bárbara do Oeste, na cobertura da posse como presidente da ASEMAI, da Patrícia Marques, ela que é diretora superintendente do DAI aqui de Santa Bárbara do Oeste. Aliás, a primeira mulher superintendente do DAI, o segundo orçamento aqui de Santa Bárbara do Oeste. E agora assumindo a presidência da ASEMAI. Muito obrigada por estarem acompanhando a minha posse. Eu não desisto mesmo, viu, Francisco? Não desisto. Magrão, muito obrigada pela oportunidade de estar falando com você. Sim, é bastante desafiador eu assumir o Departamento de Água e Esgoto, mas é um lugar também que eu me sinto em casa, porque eu já estive lá em outra oportunidade, como eu havia dito, na época em que o prefeito Rafael era o diretor superintendente, eu fui a chefe de gabinete, então tive uma bagagem, uma oportunidade de ter uma bagagem muito grande que hoje me auxilia muito no entendimento das demandas e nas decisões que precisam ser tomadas. Em relação à ASEMAI, é um novo desafio, mas eu entendo que Santa Bárbara do Oeste, o DAI em especial de Santa Bárbara do Oeste, ele tem muito para contribuir com os outros municípios associados aí à ASEMAI, e o nosso objetivo é fortalecer a instituição, a associação, estar mais próximo desses municípios e poder auxiliar no que a gente puder, né, e no que eles precisarem. Tá. Palavra que eu achei interessante, não é porque você é mulher, é porque você é competente. É isso. Acho que se eu não fosse, né, o prefeito não teria dado essa oportunidade. É isso, né? É porque eu não gosto muito do discurso que diz que porque é mulher, porque não é mulher. Não, tem competência ou não tem competência. A partir do momento que tem competência, não importa se é homem ou se é mulher. Tem que desenvolver um bom trabalho e é isso que eu busco fazer. Aliás, eu estava ouvindo você falar no seu discurso, né, que quase 50% é da parte da diretoria, enfim, do pessoal do mais alto escalão de Santa Bárbara do Oeste, são mulheres. Isso. Hoje aqui na Prefeitura de Santa Bárbara, as secretarias são ocupadas não é a maioria ainda, eu torço para que isso aconteça, como eu brinquei com os meus colegas, mas nós temos um grande número de mulheres que ocupam pastas importantes como administração, como Secretaria de Fazenda, Justiça, Educação, desenvolvimento social, entre outras aí que eu citei para vocês.